Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma videoaula. E a nossa conversa de hoje, o nosso propósito de hoje é falar um pouco sobre a filosofia moderna dentro da história moderna, né? A história da filosofia moderna. Eu dividi a nossa conversa em três grandes blocos. O primeiro deles, eu quero tratar um pouco sobre o contexto histórico, político, social, religioso que a Europa vivia nesse período, uma caracterização histórica, social, política, religiosa e também filosófica. O segundo momento, o segundo tópico que eu quero tratar com vocês são alguns marcos muito expressivos dentro do pensamento moderno. E o terceiro e último bloco, quero explicar as correntes, as tendências que se manifestaram nesse período da modernidade para você poder ter uma visão ampla de todo o processo, ok? Só quero esclarecer que é um vídeo introdutório ao estudo da filosofia moderna. Vão ser dadas diretrizes gerais, nada substitui uma pesquisa de material, de leitura, de complementação do nosso papo, da nossa videoconferência, ok? Então vamos lá. Para que você possa, uma pessoa que tenta entender o que foi a filosofia dentro da história no período da modernidade, essa pessoa precisa considerar aí alguns aspectos de como se encontrava a Europa na Idade Moderna. Então, eu penso que é fundamental que você entenda, pelo menos grosso modo, apenas como referência, né? Em história é muito perigoso falarmos em datas, né? O que ocorre são mudanças de mentalidades que levam anos, que levam às vezes séculos, mas para um efeito didático, vamos delimitar, grosso modo, a história moderna tendo iniciado no século XV e terminado no século XVIII. No século XV, mais ou menos, o ano de 1453, que foi a tomada de Constantinopla, que era um grande centro comercial de onde escoavam a produção, de onde se exportava, levavam-se produtos para outros países e de onde também se considerava um local para a chegada de matéria-prima, de especiarias da Índia. Então Constantinopla era uma cidade cosmopolita que acaba sendo tomada pela invasão dos turcos otomanos, que fecham essa rota, esse ponto comercial, né, e estrangula toda a sobrevivência, compromete a sobrevivência de toda a Europa, porque tudo saía de lá e tudo chegava até lá. Então começa-se uma nova fase a partir disso. E a filosofia moderna também, junto com a história, vai se estender até mais ou menos o século XVIII. Alguns autores definem o ano da Revolução Francesa, 1789, como um marco de transição, final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea. Na filosofia, fala-se também no século XVIII, como o final de um período e o início do novo ciclo, tomando-se como referência aí Kant, né, que é um filósofo por excelência, delimitador de uma mudança de período. Tá? Nesses mais ou menos aproximadamente 3 séculos, século XV ao século XVIII, você tem que entender que ocorreram grandes e profundas modificações na história, na própria Europa, que eu passo a delimitar para você. O primeiro, já falei, né, a fechada do ponto comercial de Constantinopla obrigou alguns países a saírem em busca de novas especiarias, de metais, de alimentos e roupas, enfim, de diversas mercadorias, que ficou considerada essa fase como a Revolução Comercial, né, o período das grandes navegações. Portugal, Espanha, França, Holanda começam a procurar novas rotas em direção às Índias, que era a fonte distribuidora dessa matéria-prima, dessas especiarias. Nós vamos ter também na Idade Moderna a revolução ou a reforma religiosa desencadeada por Lutero, um monge alemão, e depois consolidada com Calvino. Então, o protestantismo surge a partir dessa reforma, dessa revolução religiosa. Então, revolução comercial, revolução religiosa,
Falamos também da Inglaterra na reforma ou na revolução comercial, mais ou menos século XVIII, 1750, tem aí o seu início, que muda toda a estrutura de um capitalismo comercial, né, para uma outra forma de capitalismo, né. Vamos falar também numa revolução política que começa na França, a Revolução Francesa em si, e que decreta o final da burguesia e o surgimento de novos valores, liberdade, igualdade, fraternidade, né? O conceito que nós temos hoje de democracia vem a partir da queda da burguesia com o advento da Revolução Francesa. O Estado se separa definitivamente da religião. E também a revolução científica ou a reforma, né? A revolução do ponto de vista epistemológico, que é importante que você entenda, a epistemologia, né? A ciência, foi a área que mais foi enriquecida com essa nova fase da Idade Moderna. De todos os campos, o campo epistemológico foi o que mais cresceu a partir dessas grandes e profundas mudanças estruturais dentro da Europa desse período. Tá certo? Então, em função desses aspectos, desses critérios, desses fundamentos, eu passo agora a tratar o segundo tópico, que são os marcos fundamentais da filosofia moderna. E aí eu quero te esclarecer dois marcos fundamentais. O primeiro foi a mudança de paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é a maneira como eu vejo o mundo, como eu interpreto o mundo, como eu resolvo os problemas que me são apresentados. Eu resolvo, eu entendo o mundo a partir de uma maneira que eu faço de ler, de interpretar os fatos e a própria sociedade. Pois bem, na filosofia moderna e na própria Europa, ocorre uma mudança de paradigma que é de um paradigma centrado num teocentrismo que vem da Idade Média, então um teocentrismo medieval, né? 10 séculos de filosofia medieval, em que a ideia, o paradigma era de que Deus era o centro de tudo, inclusive na vida pública, na vida privada, nas instituições, e a Igreja, como mantenedora dessa construção ideológica, será a instituição mais poderosa na Idade Média, né? E na Idade Moderna isso vai ocorrer, né? Vai ter uma mudança. Nós saímos de um paradigma, de um teocentrismo medieval, e constrói-se outro, que é o do antropocentrismo, né? Um antropocentrismo moderno, né? Em que o homem, antropos, é o centro, centrismo, antropocentrismo. O homem é o centro agora desse novo mundo que se vislumbra, que se conquista, que se descobre com as bases filosóficas lá da Grécia. Então, você vai ter, por exemplo, no Renascimento, em todas as expressões das artes, uma busca, um resgate dos valores gregos que são expressos na pintura, na escultura, na literatura, na própria política. O elemento Deus é substituído pelo elemento homem. O elemento institucional igreja é substituída pelo novo elemento. Surge uma nova instituição, que é o Estado, né? Um outro marco que eu considero também é essa questão da mudança do foco dogmático, religioso, fechado, para um novo modo de analisar, um novo paradigma, que é o epistemológico, que é o científico. Quer dizer, a natureza, o mundo, né, a physis, o cosmos, se apresentam aí não do ponto de vista religioso mais para o homem moderno, mas do ponto de vista da compreensão das relações causa e efeito. É por isso que esse campo epistemológico, científico, ganha um incremento, um avanço. A física, a química, a biologia, a medicina, as áreas científicas avançam sobremaneira, porque o homem consegue se desvincular das compreensões religiosas que até então determinavam aí o seu modo de entender o mundo e de conduzir a vida, conduzir a família, conduzir as instituições. Ok? Bom, em função desses dois pilares que nós falamos, né, caracterização da Europa e a mudança de paradigmas,
O terceiro pilar, para que você entenda bem o que foi a filosofia moderna, é conhecer um pouquinho das correntes que determinaram, ou tendências que determinaram esse pensamento. E a primeira é o cartesianismo francês. O nome vem do sobrenome do seu fundador, né? O cartesianismo francês, ou o racionalismo francês, tem na sua expressão máxima René Descartes, né, filósofo francês, mas também Pascal e Spinoza, que serão seus seguidores. Nós vamos ter o empirismo não francês, o empirismo inglês, com Locke, com Hume, com Berkeley como seus representantes. Haverá também o enciclopedismo na França, né, o iluminismo que vai ocorrer nesse período, caracterizado basicamente por Voltaire, que é autor de duas obras que eu recomendo. Uma é o Tratado sobre a Intolerância, muito atual para os dias de hoje. E o segundo é o Dicionário Filosófico de Voltaire, usado até hoje por muitos. Nós teremos também Rousseau, que vai contribuir muito na filosofia e na pedagogia, com uma obra chamada Emílio. Ele Rousseau a ideia, o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe, né? Ele pega um pouquinho lá as bases de Aristóteles. E nós vamos ter também Diderot, D'Alembert e outros nomes de filósofos que constituem essa fase da enciclopédia, da reunião do conhecimento, a tentativa de armazenar todo o conhecimento de uma forma organizada, enciclopédica, né? Que é própria do iluminismo. E por final, a última corrente que vai fechar a Idade Moderna é o iluminismo alemão, né? Onde você tem o nome de Immanuel Kant como a sua maior expressão, né? Kant vai tratar da questão do conhecimento, do que é o conhecimento, o que é possível conhecer e os limites desse conhecimento. No criticismo alemão, ou no idealismo kantiano, nós teremos aí vários aspectos novos que vão superar o empirismo e o racionalismo, ok? Espero que você tenha curtido, são várias informações em pouco tempo, né? Mas assista novamente ao vídeo, faça as suas pesquisas, as suas leituras, e eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho aí você, tá bom? Um abração, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!